Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da sexta e da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase à 11ª hora, ainda achou outros por ali, e disse-lhes: Por que estáis aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhes eles: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Caindo já a tarde, disse o senhor da vinha a seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 11ª hora, cada um recebeu um dinheiro. Vindo depois os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, um dinheiro cada um. Tomando-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora e os igualastes conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: Amigo, não te faço injustiça. Não te ajustaste comigo por um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer do meu o que eu quiser? Ou é invejoso o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podem sentar-se. Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem casar-se Marcelo Ricardo Pachuski e Natália Santos Ribeiro. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Indaial, Santa Catarina, batizado na paróquia de Santa Inês, diocese de Blumenau, filho de Marcelino Pachuski e Marli Terezinha Trust Pachuski. Ela, solteira, nascida em Rio Maria, Pará, batizada na paróquia de São João Batista, filha de Euvilmar Silva Ribeiro e Josiane da Costa Santos. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso, advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. E isto advertimos pela 2ª vez. Multi vocati pauci electi. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, com a parábola de hoje, Nosso Senhor quis mostrar aos judeus que a recompensa que Deus lhes havia prometido era a mesma que ele havia de dar aos gentios, ou seja, a recompensa eterna do céu, trazida pelo Messias esperado. Nessa mesma parábola, Nosso Senhor anuncia aos judeus que eles seriam os últimos a entrarem no caminho que leva ao céu, pois eles serão os últimos a entrarem na Santa Igreja, pois isso acontecerá ao se aproximar o fim do mundo. Deus chamou os judeus para trabalharem na vinha de suas almas, vivendo santamente. Deus fez esse chamado principalmente através de Moisés, em seguida através dos profetas, depois através de São João Batista e, finalmente, pela boca de seu próprio Filho encarnado e de seus apóstolos. E, depois dos judeus, Deus chamou os gentios, que estavam espiritualmente ociosos, pois cuidavam somente do que se refere a esta vida terrena. E Nosso Senhor termina a parábola com a seguinte terrível sentença: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos, ou seja, todos os homens que vêm a este mundo, os quais são chamados à salvação eterna, mas poucos são os que se salvam.
O inferno é um castigo para os que, apesar de serem chamados pelos gritos de sua consciência para não fazerem o mal, não atenderam a esse chamado. Mesmo os que não conheceram a revelação têm a obrigação de serem tão santos quanto puderem, com as luzes da razão. Assim, apesar de todos os homens serem chamados a se salvar, poucos são os que se salvam. Nosso Senhor, com efeito, também nos advertiu a esse respeito. A porta que conduz à salvação é estreita, e poucos são os que passam por ela. E gostaria de lembrar da existência de uma escolha especial, que corresponde também a uma porta estreita pela qual devemos passar. É a escolha que Nosso Senhor fez de nós, ou seja, de todos que receberam a graça de entender que a atitude correta de se portar na atual crise que se instalou na Igreja é a atitude que nós tomamos aqui. Então, devemos nos aplicar a entender bem profundamente todas as características dessa atitude. E a primeira coisa que deve ser entendida é que estamos plenamente convencidos de que Dom Lefebvre foi quem melhor compreendeu e praticou o modo como se deve portar nessa crise. Daí vem a necessidade de todos nós nos aplicarmos a conhecer as orientações e os ensinamentos dados por Dom Lefebvre, para procedermos de acordo com eles, para sabermos como devemos considerar e como devemos agir diante das diversas dificuldades que a atual crise na Igreja e no mundo oferece aos diversos acontecimentos de nossas vidas. E essa é a porta estreita pela qual devemos passar. Peçamos a Nossa Senhora que, por misericórdia, sejamos do número desses poucos escolhidos e, de nossa parte, esforcemo-nos ao máximo em viver em vista de adquirir a vida eterna. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.